Olá pessoal, eu sou o professor Rafael Nunes e no vídeo de hoje é um pouquinho diferente, é um vídeo exclusivo para os meus alunos do 8º ano. Eu irei fazer uma revisão de geografia, temos avaliação amanhã, então é um exclusivo para eles, para correção, para revisão das atividades, mas para quem quiser participar, acompanhar também, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já sabe, se inscreva no canal para receber aqui as novidades, conteúdo. Tenho vários vídeos gravados também de aulas sobre diversos temas, sociologia, história, política. Tem a minha opinião também, tem alguns vídeos sobre opinião, alguns vídeos sobre notícias. Mas no de hoje, é em especial para os alunos do 8º ano, que irão fazer a avaliação amanhã. Então eu vou fazer um apanhado geral dos conteúdos aqui. Eu estou com o computador, linkei aqui os principais conteúdos, temas, para a gente poder comentar um pouquinho. Não é um vídeo muito longo, eu peço desculpa também, estou com um pouco de alergia, mas vamos tocando o barco aí que vai dar tudo certo, beleza? Então vamos lá. Nós estamos estudando sobre a América, sobre o continente americano, desde o 3º bimestre, e neste bimestre não é diferente, nós vamos pontuar algumas características sobre o continente americano, entendendo que ele tem 35 países e ainda 19 colônias. Já falamos em sala de aula sobre isso. E é importante a gente perceber essa diversidade grande do nosso continente americano, para quem está no Brasil, né? Estados Unidos, América Central, América do Norte, América do Sul, a famosa América. É perceber essa diferença, essa grande variedade de etnias que aqui estão, por diversos motivos. Por que o continente americano é heterogêneo? Por diversos motivos. Mais recentemente pelas migrações. Se a gente pensar em Brasil, migrações do século XIX de europeus, suíços, alemães, italianos. Se a gente pensar em asiáticos, chineses, japoneses, que vieram para o Brasil, século XVI, né, um pouco anteriormente, usados como escravos os africanos, enfim, além da mistura já que aconteceu entre os europeus, os indígenas que aqui estavam, e posteriormente europeus, indígenas, africanos, e mais tardar essa outra gama de imigrantes que vão estar aqui no Brasil, forma já essa nossa cultura miscigenada, misturada, igual como diversos autores aí vão trabalhar. Um deles é Gilberto Freire, mas não é a nossa temática, essa é somente o Brasil. Mas por que toda a América é heterogênea, quer dizer, diversa? Muito pela nossa colonização, pelos migrantes que vieram, América anglo-saxônica, ingleses, América Central, espanhóis, América do Sul, espanhóis e portugueses, e essa miscigenação dá toda essa diversidade. Claro, cada um ao seu tempo, mas isso tem resultados até hoje na nossa cultura, tanto na questão do fenótipo, né, na questão da etnia, como na cultura, na língua, na política, nas diversas expressões de arte também, beleza? Então, um ponto importante é entender que a América é um lugar miscigenado, um lugar heterogêneo, um lugar de diversidade. Beleza? Então vamos continuar. Depois de entender isso, é importante também, e já é um gancho, percebermos os povos que costumeiramente a gente chama de pré-colombianos. Quando os europeus chegaram à América, lá em 1492, quando Cristóvão Colombo chega à América, pensando que estava nas Índias, ele vai chamar os habitantes nativos daqui de índios, e aí todos os outros foram chamando também. Existiam quatro principais povos que tanto espanhóis como portugueses vão ter acesso. Quais são eles? Os astecas, que vão se originar no norte do México, depois vão migrar para o sul do México, atual sul do México, Guatemala, Belize ali, mas se originam no norte do México. Nós já estudamos os astecas desde o 6º ano, 6º, 7º. Os astecas
foram um grande império, se organizavam em império, então tinha um poder centralizado, obviamente tinha inimigos, e é justamente a estratégia que os espanhóis vão usar, vão fazer aliança com seus inimigos para derrubar os astecas. Os astecas tinham a cidade central, Tenochtitlan, que hoje é a atual cidade do México, e derrubaram essa cidade, derrubaram o imperador, conseguiram conquistar todos os outros povos. Já os maias, podemos colocar ali na região central, tá? Na América Central, só para ficar didático geograficamente. Se organizavam em cidade-estado, diferente dos astecas, não era império. Foi mais difícil de ser conquistado porque essas cidades autônomas, uma não dependia da outra, então conquista uma, depois a outra. Os maias geralmente não usavam as cidades, usavam só para festividades, viviam mais na zona rural, então ficou mais difícil. E na América do Sul, na região dos Andes, os Incas, o maior império das Américas, construiu mais de 25 mil quilômetros de estrada, precursor de correio, tinha um imposto que era mita, se o subjugado não pudesse pagar, pagava em trabalho. O imperador era o Sapa Inca, e na mesma perspectiva de império, né, também tinha quem era contra os Incas, e os espanhóis vão conquistar os Incas nessa mesma perspectiva, conquista o império, conquista a centralidade do poder, conquista todo o restante. Tanto astecas, maias e incas cultivavam o milho, cada um diferente, né? Enquanto os astecas em regiões mais úmidas, os maias no meio da floresta e os incas nas fendas das rochas, porque viviam em locais montanhosos, cada um à sua maneira, desenvolveram técnicas matemáticas, técnicas de observação dos astros, enfim, civilizações muito evoluídas. E tem também os tupis, que os portugueses tiveram encontro, precisamente aqui no Brasil, América Portuguesa, né? Que os tupis vão ter encontro, que os europeus vão encontrar os tupis. Os tupis não são organizados como império, na verdade não tem uma centralização de poder. Diferentemente dessas outras civilizações, eles não dominavam a metalurgia, o metal. Então, obviamente, os portugueses não tiveram muito interesse, porque não encontraram o ouro, que era o que eles tanto queriam. Mas produziam a mandioca, já produziam a agricultura. Mas para os portugueses, numa escala evolutiva, pensando o evolucionismo, os índios brasileiros estariam em escala evolutiva menos avançada do que incas, maias e os astecas. Mas são essas quatro civilizações aí, as pré-colombianas. A ideia de existiam antes do Cristóvão Colombo chegar, tá? Isso pode ser discutido, isso pode ser criticado, claro. A ideia de pré-colombiana é uma ideia eurocêntrica, mas essa aqui não é o nosso ponto hoje. O ponto é entender que essas civilizações aqui existiam antes da chegada dos portugueses ou dos espanhóis, de forma geral dos europeus. Vocês sabem que também passaram por aqui holandeses, franceses, não podem ser esquecidos. Pensando em América, os ingleses também. Ok? Outro ponto, vamos lá, vamos seguir. A América tem áreas superpovoadas e em outros lugares grandes vazios demográficos ou vazios populacionais. O que é isso? O que é densidade demográfica? O que é vazio populacional ou vazio demográfico? Densidade demográfica é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. A densidade demográfica mede a quantidade de pessoas, é uma média, obviamente. Alguns lugares tem mais pessoas, outros lugares tem menos, você soma e faz uma média. Então, em alguns lugares na América tem bastante pessoas, tem uma densidade demográfica alta, em alguns lugares uma densidade demográfica baixa ou mesmo um vazio demográfico. O que é o vazio demográfico? São aquelas grandes áreas, aquelas áreas que não tem ninguém, não é habitada por vários motivos. É inóspito por causa do clima, do relevo, não dá para sobreviver, por causa geleira, né? Muita neve, enfim, solo infértil. Então esses lugares produzem grandes vazios demográficos. Vazio demográfico é onde não tem pessoas. Na América, as cidades, né, os nossos grandes centros demográficos,
são de América do Norte para baixo. Nova York, na América do Norte. América do Norte não, perdão, nos Estados Unidos, Nova York. No México, a cidade do México. E no Brasil, São Paulo. São as 3 grandes metrópoles hoje existentes na América. Mas sem ser elas, tem outras cidades muito grandes também, como Buenos Aires, Rio de Janeiro aqui no Brasil, Buenos Aires na Argentina, Rio de Janeiro aqui no Brasil, Los Angeles nos Estados Unidos, que são cidades também muito grandes. Então vocês percebem que tem cidades grandes, grandes concentrações populacionais, grande concentração demográfica e também vazios demográficos em alguns lugares, como alguns desertos que nós temos. O próprio Texas, nos Estados Unidos, não é tão povoado, e a gente consegue perceber que tem lugares que tem bastante gente, lugar que tem menos pessoas, certo? Para um dado interessante é que a densidade demográfica da América é de 24,3, 24 pessoas,3 por quilômetro quadrado. Continuando aqui, há uma diferença na América, nós podemos chamar de América do Norte, América Central e América do Sul, mas também podemos dividir de forma sociocultural, histórico-cultural, que é a América anglo-saxônica, formada por 2 países, Canadá e Estados Unidos. Professor, mas é a Groenlândia? A Groenlândia vive sob o domínio da Dinamarca, está na América do Norte, sim, mas não entra nesse fator político, pensando politicamente a América do Norte. Então a anglo-saxônica são esses 2 países que foram colonizados pelos ingleses. Também tem um primórdio Canadá por português, mas de forma maciça vai ser colonizada por ingleses e posteriormente por franceses. Então por isso que a gente chama de América anglo-saxônica. Tem uma questão por serem países desenvolvidos também, estão na América anglo-saxônica, porque se for pensar em questão de língua, a América Latina, que é outra forma de chamar o restante da América, que vai do México para baixo, até a Argentina, até o Chile. Mas se for de língua de matriz latina, o francês também é de língua latina e metade da população canadense fala francês, então fala a língua latina. Então, a América anglo-saxônica, porque os Estados Unidos e o Canadá são países desenvolvidos, e por nós sermos países subdesenvolvidos ou emergentes, dentro dos subdesenvolvidos não industrializados ou emergentes, aí a gente fica com a questão do latino, né? Então nós somos latinos, então por ser latinos, América Latina, tá? Mas em si, a América anglo-saxônica formada por Canadá e Estados Unidos, a América Latina por todo o restante que fala espanhol e português, no caso pensando o Brasil, tá? México para baixo, América Central, Brasil, todos os países da América do Sul fazem parte da América Latina. A colonização de um e de outro também é um dos motivos para, já retomando, né, que já tenha dito da América anglo-saxônica. Como é que foi a colonização da América anglo-saxônica? De modo geral, foi uma colonização de povoamento. Também podemos criticar essa ideia, mas para a gente hoje dá conta essa ideia de ser uma colonização de povoamento. Nas 13 colônias, o sul realmente foi explorado, mas de forma geral se tem uma ideia de que as pessoas foram ali morar. As pessoas estavam buscando, quem saiu, muitos fugidos da Inglaterra, saiu de lá buscando um novo lugar, um novo horizonte, novas perspectivas, novas oportunidades. Diferentemente de um Brasil, de uma América Latina, em que a ideia era exploratória, né? Ou de plantation, mas de exploração, do capital fugir, né? Voltar para a Europa. No caso dos Estados Unidos e Canadá, vai ter uma colonização diferenciada, e por ser uma colonização diferenciada, colonização de povoamento, o desenvolvimento tecnológico, agrícola, industrial, acontece de forma devagar, só que começa bem antes da América Latina. A América Latina, por ter sido uma colônia de exploração e por tantos anos, que vai conseguir independência apenas no século XIX, essa evolução das pessoas saírem do campo, virem para a cidade e as cidades darem conta, suportarem esse êxodo rural, né, a cidade ter estrutura
mecânica, estrutura industrial para essas pessoas, demora. Mas na América anglo-saxônica também demorou. A diferença é que lá começa bem antes que nós aqui na América Latina. Por isso que hoje nós estamos no momento global, onde nós estamos ainda, país, no caso pensando no Brasil, país emergente, um país não um país subdesenvolvido, mais industrializado. No entanto, nós estamos muito atrás na corrida tecnológica, competindo com países como Estados Unidos e Canadá. Por quê? Porque é paulatino esse processo, só que o deles começaram anteriormente, além de outros fatores, mas isso é interessante para a gente hoje perceber que o desenvolvimento dos países aqui da América aconteceram em épocas diferentes. Todo desenvolvimento é paulatino, é devagar? Só que eles começaram antes de nós. Certo? Tranquilo? Então vamos lá. Um outro ponto interessante na América é o processo de migração. Desde que mundo é mundo, toda a sociedade migra por diversos motivos. Os mais modernos, guerra, fome. Fome não é tão moderno assim, na realidade, né? Se você pensar, os nômades, quando acabava assim, os alimentos em um lugar, eles se mudavam para outros. Então, a fome também é antiga, né? Também por conflitos, causam migrações desde os primórdios, mas os motivos são diversos: político, perseguição religiosa. As pessoas migram, né? Migram mesmo, por vários motivos, climáticos também, né? Lugares que sejam difíceis de sobrevivência forçam as pessoas migrarem para outros, questões de estudo, trabalho, enfim, a gente tem uma gama de possibilidades de migração enorme. E os locais para dentro da América, onde mais recebe pessoas vindas de outros lugares, é os Estados Unidos. A América Central e o México tem um fluxo de pessoas para a América gigantesco. Para a América, olha, tanto na cabeça essa ideia América é todo o conjunto, né? Mas para os Estados Unidos, que até falar norte-americano não está certo, né, gente? A ideia do conceito não é que norte-americano são países que formam a América do Norte, e não é só os Estados Unidos. Eu prefiro um conceito de estadunidense. Mas enfim, a migração para os Estados Unidos é muito grande. Além dos Estados Unidos, pensando fora da América, pensando na relação migração continentes, o continente que os americanos mais migram é para o continente europeu. Puderam, né? É um continente super evoluído e que as pessoas vão em busca de condições melhores. Continuando aqui, para a gente encerrar, já caminhando para o final, calma, a gente fica tranquilo, está terminando. É interessante a gente lembrar, fazer uma retomada aqui sobre a pirâmide etária. Vocês lembram que a pirâmide etária é aquela formulação composta por dois gêneros, masculino e feminino, homens e mulheres, e idade, né? São os dois fatores que compõem aí a pirâmide etária. Lembrando que os jovens vão de 0 a 19 anos, os adultos vão de 20 anos até 59 anos e os idosos vão de 60 anos acima. Tudo certo? Qual que é a pirâmide etária ideal? Se você pegar a pirâmide etária do Canadá, comparar ela com a Guatemala ou com a Haiti, vocês vão perceber isso que eu estou falando. Ou mesmo comparar com o Brasil, da Argentina. Na apostila a gente lembra que nós comparamos entre Canadá, Argentina e Guatemala. Então, em essência, países desenvolvidos têm a base da pirâmide mais achatada, menor, mais fina. No entanto, os adultos que vão de 20 a 59 anos, que são os adultos que produzem, são os adultos que são produtivos, é essa camada que sustenta toda a estrutura social de um país, os adultos que estão trabalhando, produzindo. Você vai ver que ela é maior, a maior parte da população está dentro da população adulta, produtiva. E a produção e os idosos, quando você pega os idosos, você percebe que também os idosos estão aumentando a quantidade de idosos acima de 60 anos. Isso demonstra o quê? Demonstra que o IDH, que a qualidade de vida desse lugar é boa, porque se tem idosos vivendo mais, quer dizer que a qualidade de vida é excelente, porque a longevidade faz a gente perceber que os idosos estão chegando aí a 95, 99 anos, então estão morrendo com mais idade, ok?
Então, só relembrando, a pirâmide etária de países desenvolvidos tem a natalidade menor, mais achatada, a quantidade de adultos, idade produtiva produzindo maior, que é ela que sustenta toda a estrutura, e você percebe também que os idosos estão vivendo mais. Tá certo? Meus queridos, quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve. Se gostou do vídeo, aperta aí no gostei, compartilha com seus colegas, seus amigos. Esse conteúdo serve também, de certa forma, para todo mundo que precisa. É interessante a gente estudar e conhecer a nossa América, o nosso continente, mas especialmente para você que vai fazer a prova amanhã. Boa prova, boa sorte, estuda bastante, leva a sério. Na hora da prova, fica tranquilo, relaxado, porque você estudou e a prova não é nada mais do que aquilo que a gente fez em sala de aula. No mais, aquele grande abraço. Fui!